um problema que os tecidos não são nutridos, porque não tem o aporte de sangue necessário, então não tem carreamento de nutrientes. E você não consegue eliminar os produtos do metabolismo. E também não consegue estimular, através dos hormônios, aqueles tecidos. Então, o que pode acontecer? No pior dos casos, esse tecido vai necrosar, porque ele não tem essas 4 funções. Lembrando que nosso objetivo é entender a função da circulação e como que ela se adapta à demanda, à nossa necessidade, principalmente regulando a pressão arterial. Beleza? Dúvidas até aqui? Ótimo, vamos seguir para frente. Então, suprir necessidades de tecidos corporais. Quais necessidades? Muitas vezes, uma quantidade de água, uma quantidade de nutrientes. Muitas vezes, eliminar os produtos do metabolismo e levar os hormônios pelo corpo. Ok? Isso permite que tenha um ambiente adequado ao funcionamento das células. Se você tiver qualquer tipo de problema circulatório, essa alteração vai impactar na fisiologia dos tecidos. E a circulação, como que ela se divide? Então, lá na circulação, eu tenho a circulação pequena, que é a circulação pulmonar. Então, o sangue sai do lado direito do coração, ele chega no átrio direito, passa para o ventrículo direito e vai para o pulmão. Lá no pulmão, há um processo chamado hematose. O que é hematose? Esse sangue que está representado em azul aqui, ele carrega o CO2, ele libera o CO2 e recebe o oxigênio. Para isso, você tem várias pressões de gás, que é a pressão da respiração, e também uma velocidade do teu fluxo através do pulmão. Isso é bem importante, porque se você não tiver essa velocidade do fluxo, isso impacta diretamente na tua capacidade de desenvolver algumas funções, principalmente funções físicas, ok? Oxigenado o sangue retorna ao coração pelo átrio esquerdo, retornando ao ventrículo esquerdo, que manda o fluxo para todo o corpo. E todo o corpo significa que vai chegar em todos os locais e nos principais órgãos. Enquanto o sangue é distribuído, ele passa no seguinte sentido lá. Você sai de artérias maiores, então você tem a aorta, depois da aorta você tem as artérias, as arteríolas e os capilares. Nos capilares, eu já não consigo definir o que é veia e o que é artéria, porque eles têm a característica de ser os dois. Um capilar geralmente tem entre 1 e 0,01 milímetro, ok? Depois tem as vênulas e as veias, e esse sangue retorna ao coração. Então, todos os órgãos têm essa característica. Um dos principais órgãos que demanda uma circulação são os rins. Os rins, por ter uma função de excreção de metabólitos, eles precisam que a circulação esteja funcional, capaz de carrear aqueles metabólitos para fora. Então, eles vão fazer a filtragem do sangue, por isso eles precisam da circulação. Aqui algumas curiosidades. Então, eu quero saber lá o volume de sangue que eu tenho no pulmão. São 16% do volume total de sangue, contra 84% na circulação sistêmica. 9% do teu volume de sangue atualmente se encontra no seu coração. Ok? Nos seus pulmões, desculpe. E 7% no seu coração. Então, 9% para o pulmão e 7% no coração. Princípios básicos da função circulatória. Você tem uma intensidade de fluxo, uma velocidade com que o fluxo se espalha através das artérias e carreia através das veias. Lembrando que a artéria sempre vai ter maior velocidade e maior pressão, porque ela está levando nutrientes. E o sistema venoso está fazendo o retorno desse sangue, ok? Então, velocidade ou intensidade de fluxo. Depois, o débito cardíaco. O débito cardíaco é controlado principalmente pela soma de todos os fluxos. O que quer dizer isso? Se eu tiver qualquer alteração de fluxo distal, por exemplo, em membro inferior, porque eu passei muito tempo sentado ou deitado, isso vai impactar no meu débito cardíaco, ok? E o terceiro princípio básico é a regulação da pressão arterial
é independente do fluxo de sangue no local ou do débito cardíaco. Então, muitas vezes, eles não estão associados. Tem casos onde eles vão ficar associados? Tem. Caso de hipertensão pulmonar, caso de resistência em membro inferior. Mas isso é bem pontual, ok? Dúvidas? Beleza. Então, como que se mede a pressão arterial e como que nós temos que ter uma preocupação muito grande em relação à manutenção dessa pressão arterial em pacientes que estão no estado convalescente. Quando o paciente é encaminhado para a UTI e precisa avaliar a pressão constante dele, essa pressão é avaliada de forma invasiva. Então, é colocada uma sonda conectada a uma artéria do paciente e essa sonda é ligada ao monitor, ok? Para não haver um sangramento, essa conexão aqui é mantida sob pressão. Então, qual que é a pressão do paciente? Geralmente é a pressão de 100 milímetros de mercúrio média, é uma pressão média, PAM, pressão média, pressão arterial média, PAM. Ah, mas aonde que saiu 100? 120 mais 80 divididos por 2, chegou no 100, ok? O que acontece se ela cair abaixo essa pressão arterial média, cair abaixo dos 100 milímetros de mercúrio? Você começa a ter alguns reflexos nervosos. E isso aumenta a força de contração do miocárdio, tem inotropismo. Depois tem uma constrição dos reservatórios venosos e constrição das arteriolas para voltar a ter uma pressão arterial média de 100 milímetros de mercúrio. Isso é bem relevante. Por quê? Só um pouquinho, pessoal, deu um BO aqui que saiu uma mensagem. Por que é relevante você controlar a pressão arterial? Se você tiver um caso lá do paciente que tem uma doença grave como a COVID, e ele está fazendo uma resistência pulmonar, a pressão arterial dele vai ser alta. Isso pode danificar outros tecidos, principalmente os tecidos sensíveis, como o tecido renal e o tecido encefálico, o cérebro. Ok? Aqui nesse quadro tá representa um gráfico das variações de pressão na aorta, grandes artérias, até as veias pulmonares. Olha só a pressão das veias pulmonares. É praticamente zero, porque elas só funcionam através do retorno. Então, o que é o retorno? Quem empurra o sangue é a parte arterial. O coração faz a força para empurrar o sangue. E a parte venosa só recebe. Ela funciona na forma de retorno, ok? Ah, mas as artérias pulmonares, já fala, a artéria tem camada muscular lisa e faz as contrações. Lembrando que o ciclo cardíaco tem aquela característica de apresentar os batimentos e esses batimentos lá no ciclo cardíaco que não quer funcionar, vocês conhecem muito bem da aula 09. Inter-relação entre pressão, fluxo e resistência. Então, o fluxo de sangue em um vaso ou em diversos vasos, ele é determinado por duas constantes. A diferença de pressão entre duas extremidades, então gradiente de pressão, e o impedimento do fluxo vascular, ou resistência. Como que eu faço essa avaliação? Como que mede a pressão arterial normalmente? Através de um manguito, aquela bolsa que vocês põem ao redor do membro, geralmente é o braço, e o braço esquerdo é o eleito para se padronizar isso, e daí você faz lá uma força maior do que a pressão arterial. E vai liberando essa pressão, essa força de compressão aos poucos, até que você possa equivaler as pressões. Daí você começa a ter a leitura. Na aula prática, eu vou mostrar para vocês várias dicas de vocês fazerem a correta aferição de pressão. Tem muitas pessoas, mesmo formadas, até mesmo médicos, que não sabem aferir a pressão corretamente. E daí o que acontece? Passa uma informação desconexa para o paciente, uma informação que não é verídica, às vezes preocupa o paciente. Beleza?
Então, nós vamos ver isso a fundo. Lembrando, o que é um gradiente de pressão? É uma variação de pressão. Então, o sangue entra num pedaço do vaso e ele tem que sair com a mesma pressão. Se tem a mesma diferença, você tem um gradiente de pressão. E resistência vascular é quanto que o vaso força para o sangue não circular. Então, quanto que ele aperta o sangue, ele não deixa o sangue passar. Resistência. Fluxo de sangue, quantidade de sangue que passa por um determinado ponto durante um certo intervalo de tempo. Então, eu pego alguns órgãos específicos ou alguns segmentos de artérias específicas, e aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês, vou citar mais um. A quantidade de sangue que passa pelos pulmões, eu posso medir em mililitros por minuto ou em litros por hora. No sistema porta-hepático, mililitros por minuto ou litros por hora. Por que eu coloquei o sistema porta-hepático? Quando vocês fizerem farmacologia com a professora Rafaela, ou com a professora Débora, ou com a professora Ronise, vocês vão ter 3 farmacologias, vai ser muito útil para vocês. Vocês precisam saber o que tem de fluxo sanguíneo em um paciente, sistema porta-hepático, para poder calcular a farmacocinética dos medicamentos. O que é farmacocinética? É como o medicamento se move pelo corpo. Como que ele vai fazer para chegar até o seu local de ação, ok? Então, vocês têm que saber esse fluxo. Isso aqui também é muito importante no caso de intoxicações. Tem alguns tipos de intoxicação onde você precisa reduzir o fluxo de sangue para que o paciente não tenha danos graves à sua saúde, para que não haja distribuição do veneno pelo corpo, ou da toxina pelo corpo, ok? Fluxo de sangue. Tem um fluxo laminar, que é um fluxo estável, com linhas paralelas, elas ficam paralelas à parede do vaso, acompanham um fluxo bonitinho. E já tem um fluxo turbulento. Esse fluxo turbulento, ele favorece a formação de coágulos, ou em trombos. Então, tem que tomar cuidado quando você forma uma perturbação hemodinâmica, que você altera o fluxo do sangue, que ele pode acabar formando um trombo, e esse trombo viajar e causar uma hipóxia em algum lugar. Geralmente, esses locais que ele gera problemas são membro inferior, cérebro e pulmões, ok? Fluxo que tende a ser turbulento, quando você tem uma alta velocidade do fluxo. Por exemplo, você tem lá um ataque cardíaco e o fluxo está muito alto, você está tendo uma velocidade muito grande de sangue passando em uma região. Ou quando a viscosidade está muito baixa, no caso de uma anemia. Ou quando a densidade do sangue está muito alta, tem muitas células, pouca água, então desidratação gera isso, e daí você acaba concentrando demais o plasma. Quando você tem uma alteração do diâmetro do tubo, quando o tubo ou o vaso ali fica grande demais, você tem uma dilatação, e é um exemplo das varizes, e quando a parede do vaso fica irregular. Usar o mesmo exemplo, que são as varizes. Ok? Dúvidas? Vamos agora um resumo para entender o que acontece. Então, eu vou simplificar de 2 formas para vocês. A primeira forma é mostrar que a pressão sanguínea representa a força exercida pelo sangue contra qualquer unidade ou área da parede vascular. Beleza? Então, como que eu sei que tem uma pressão arterial? Eu posso ter diferentes pressões arteriais em diferentes partes do corpo? Pode. Por isso que em casos mais extremos, como os pacientes internados por Covid, a ferição de pressão é feita através de sondas, é feita de forma invasiva, ok? O efeito da pressão sobre a resistência. O que é resistência? É quando o vaso não deixa passar o sangue. Quando você tenta empurrar uma fila e a fila não anda porque alguma coisa está impedindo, ok? Agora vocês não vão mais ter esse problema. Eu acho que por muito tempo não vai ter jogo de futebol e show, onde você precisa ficar naquele empurra da fila. Eu acho que lá é catastrófico. Você vive se enroscando. Então, a resistência, quando você empurra e a coisa não vai. Ok?
Então, resistência, impedimento do fluxo sanguíneo. E ela não pode ser medida, mas eu posso avaliar 2 pontos do meu vaso e ter uma noção de quanta de resistência que eu estou tendo. Beleza? Essa figurinha aqui, ela é bem representativa, porque, ó lá, mostra, pressão arterial média, PAM, ela é equivalente ao débito cardíaco vezes a resistência. Como que eu calculo essa resistência? Eu não sei. E daí, como eu não sei a resistência, porque ela é variável, ela tem vários fatores, principalmente na microcirculação, eu preciso estar atento às questões de débito cardíaco e pressão arterial. Daí eu posso ter uma ideia da resistência. Lá naquela aula de patologia, onde nós comentamos problemas hemodinâmicos, um dos maiores problemas é a resistência. E como que eu faço para aumentar ou diminuir essa resistência? De onde que vem essa resistência? Da capacidade do sangue permear os vasos. Se você tem uma conduta muito sedentária, passa muito tempo sentado ou muito tempo em pé, você pode estar alterando essa resistência. E isso não é bom. Então, uma das maiores causas de hipertensão em sedentários é por causa do aumento da resistência periférica. Aumentou a resistência, você tem que aumentar a pressão arterial para que você consiga fazer com que o sangue passe por essas artérias. Ok? E aqui está representando a pressão arterial média. Pressão arterial é a força que o sangue faz na parede da artéria. Em diversos pontos, como são tubos, você tem diversos pontos que ela empurra. Ok? Agora vamos simplificar mais ainda para vocês entenderem isso. Qual que é o ponto principal que eu falei para vocês que tem que ser dominado no entender deste ponto da fisiologia? Pressão arterial. Da onde que vem a pressão arterial? De uma combinação do débito cardíaco com a resistência periférica. Vamos para a resistência periférica. O que depende da resistência periférica? Da estrutura vascular e da função da vasculatura. Se os vasos estão funcionando bem, não vai ter resistência. Se a estrutura está permeável, está patente, como é o termo utilizado pelos cirurgiões vasculares, perfeito, não vai ter problema. Agora, se eu tenho uma obstrução ou se eu tenho uma resistência periférica aumentada por causa de uma alteração da estrutura do vaso, pode acontecer. Ou da função vascular, também. Uma das alterações de função vascular que a gente viu lá na patologia é a arteriosclerose. Arteriosclerose. Fala bem caipira para reforçar o R ali, para vocês lembrarem e diferenciarem de aterosclerose, que é a formação de placa. Esse aqui, o endurecimento das artérias, aumenta a resistência. Beleza? Então, a gente já viu resistência, vamos passar para o débito cardíaco. O débito cardíaco, ele depende do volume de sistólico, o volume que é jogado para fora do ventrículo, pela frequência cardíaca, e o volume sistólico ainda depende da contratilidade do miocárdio, então efeitos inotrópicos alteram isso, e do tamanho do compartimento vascular. Lembrando, quanto maior a tua rede vascular, melhor a função dela. E existem os efeitos compensatórios, ok? Para aplicação na farmácia, os entendimentos devem ser interpretação dos efeitos fisiológicos da pressão arterial, atuação dos fármacos na pressão arterial e mecanismos que participam do ajuste da circulação. Beleza? Pessoal, o que eu tinha para falar nessa aula é isso. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, ou quiser fazer um comentário, ou se quiserem, nós podemos já resolver aquela questão que está no fórum. O que vocês acham? Qual questão que é, professor? Aqui está no Sobre fórum. emoções? No fórum para a gente fazer junto. Só um minutinho. São sobre emoções, professor? Isso, exatamente essa. Deixa eu ver se o meu... Eu gostaria.
Ô, professor, aproveitando o silêncio aí, eu não consegui fazer a atividade da semana passada. É possível postar hoje? Posta hoje sem problemas. Obrigado. Então vamos discutir a questão lá de como as emoções interferem na pressão arterial. Só vou abrir aqui, que daí já abro o fórum, a gente já vai respondendo no fórum e já vai tendo essa perspectiva aqui. A aula que o senhor vai postar é a quarta semana, né? Hoje é quinta. Quinta? Hoje é quinta. Professor, não estou achando a questão aqui. Está no fórum. Ó, estou mostrando para vocês aqui, ó. É a última pergunta. Última pergunta, ó. Até a Agatha respondeu. Se considerarmos o sentido amplo do conceito e nele englobarmos os sentimentos, intranquilidade interior, sofrimento emocional e infelicidade, o estresse é o principal fator de risco para a doença do coração. Quem está tenso volta a fumar, tem menos ânimo para atividades físicas, come mais para compensar a ansiedade, fica obeso e eleva o colesterol. Nossa, ainda bem que a Agatha não bebe, porque se ela bebesse, ela ia colocar aqui aumento do consumo de álcool. Já imaginou? Mas é isso aí, pessoal. A questão é, como que eu tenho uma emoção, um estado emotivo gera uma... Fala, João, agora você acompanha a aula, só um pouquinho. Como que você pode alterar uma... Ixi, vai ficar ruim aqui. Depois você vê o vídeo, vai escutando aí. Fica olhando para minha cara, enquanto isso. A emoção, geralmente, ela dispara adrenalina. Ela tem uma questão de neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles são os responsáveis por regular a pressão arterial. Geralmente, quando você está em ansiedade ou quando você tem uma depressão, você está no estado de luta ou fuga, que é uma maneira de nós respondermos ao meio. Isso libera vários neuroreceptores, principalmente a adrenalina. E essa adrenalina, quando liberada, ela faz o efeito de aumentar a pressão arterial, de reduzir o tamanho dos vasos, para, no caso, por exemplo, de uma luta, você ter um sangramento menor. Ok? Então, isso está ligado aos neuroreceptores. Então, vocês podem responder lá. Ó, quem respondeu aqui as coisas tá perfeito. Pessoal, vamos responder. Eu achei interessante a questão, né? Senão depois a Débora vem me cobrando aqui. Ô, cadê teu aluno? Acabei de responder, professor. Tá atualizado aí ou não? Tá atualizado. Perfeito. Ah, beleza. Ó, Raquel, Filomena, cadê vocês? A Filomena respondeu. Ó, sou o primeiro lá do topo lá, professor. Não, o José tá tranquilo aqui. Mas estou enchendo o saco do pessoal. Ó, cadê o Rogério? Cadê o Jefferson? O João tá aqui do meu lado. Tá presente, mas tem que responder lá, hein, cara. Se não responde lá, pega pro meu lado. Vocês querem ver a cara do João aqui, ó? Ó, o João é tão bonito que ele até some, né? Mas, isso. Esse é o João. Esse é o diferenciado. Olha lá, ó. Se eu colocar ele mais assim, ele vira um fantasma, ó. Vou chamar o Ghostbuster aqui.
Vamos lá, ó. Pô, tá rolando janta na casa do Rogério e o Rogério nem aí pra nós. Uhum. Ô, Não Rogério, parece. sistema digestório hoje, meu. Hoje é sistema circulatório. Resolveu fazer uma manutenção na rede. Ah, não. Aqui, ontem eu tava mexendo, terminando a aula com o pessoal da biomedicina, daí começou a pipocar a internet aqui, não sabia o que era. Fui ver o pessoal fazendo, não, a gente tá instalando uma aqui e desligou sem querer o seu. Pô, cara, você ferrou o final da aula. Ok? Dúvidas? Pessoal, cadê o meu grupo do Projeto Integrador? Tem alguém aqui? De quem eu sou orientador no Projeto Integrador? Eu vou pegar, vou colocar feio o negócio. Ou vocês só são do João Bento? Professor, não pode tomar caipirinha na aula. Que caipirinha, Péricles? Aqui é um chimarrão. Que caipirinha. Não sou eu, é o Zé. Ah, José? É que a voz é parecida. Você viu? Pergunta pra eles a pergunta que você fez no início da aula aí. Ah, até que vocês me deram uma ideia hoje. Dar uma relaxada. Fazer algo, tomar uma caipirinha. Pergunta pra turma aí que a pergunta que o senhor fez pra mim aí, o que é esse negócio atrás do senhor aí? Isso, igual atrás. Ele tá na sacada. O que o João perguntou, João? Diga lá. Passeada. O que é? Passeada. Ah, tá escutando um chiado. E agora, melhorou? Não, é o fundo da tela do senhor, é o efeito. Legal. O desfoque, não é isso? Ah, não, o desfoque é por Skype. No Zoom aparece a aurora boreal. Porque senão vai aparecer uma zona aqui no quarto, que é o quarto de brincar do meu filho. Daí fica tudo virado. Vamos ver se eu consigo. Enfim, hein, Barbosa? Apareceu? Tecniquinho, Barbosa. Olha só. Tá bonito o fundo aqui, ó. Vou mudar então, vou pra praia agora. Ah, vou fazer isso também. Vamos pra trás. Agora vou embora. Vou pra São Francisco. Não. Vou pra onde vocês sempre me mandam, né? Beleza, pessoal? Dúvidas? Certeza que é a aula 4, professor? Porque ontem o professor Bruno postou a aula 4, não é? O senhor já vai postar 5? Sim, nós estamos na quinta semana. Porque o professor Bruno ontem postou a quarta semana. Tem. Olha aqui, ó. Quinta semana. Olha lá, de 13 do 4 a 19 do 4. Então, estando na data que foi colocado. O que deu de BO aqui com vocês, eu acho que nós começamos uma semana antes. No começo? Oi? Foi no começo do BO, né? Foi no começo que deu um balançado. Até a galera se ajeitar também. Beleza? Daí, pessoal, aqui eu coloquei os videozinhos lá. Professor, que vai ser a prova? Oi? Vai ser prova? Prova vai ser online também, né? A prova vai ser em maio. A prova de vocês vai cair dia 29. Deixa eu ver aqui um calendário. 29 começa. Vai ser online. Vai ser pelo AVA. Dia 29 é uma quarta-feira, então vai ser na quarta-feira, dia 29. Então tem previsão de voltar às aulas? Previsão de voltar às aulas assim que o governador liberar. O governador já anunciou que a decisão que vai ser tomada vai ser no dia 2 de maio. Pode ser que isso mude, mas até o momento é essa a previsão.
2 de maio volta às aulas. Aí vai ter um... 2 de maio se reúnem os reitores das principais universidades públicas, algumas universidades particulares, e eles vão definir como que vai ser esse retorno. Se esse retorno vai ser de 100% ou se vai ser um retorno gradativo e bem escalonado. Tá bom, obrigado. Alô? Beleza? Como que vai ser feito a prova? Neste modelo aqui, ó. Então, vocês vão clicar aqui, vai ter lá um ícone de prova, e daí vocês vão ter que responder. Pessoal, eu estou tentando há algumas semanas já mudar essa questão ali de uma tentativa só. Eu não quero uma tentativa só, eu quero mais tentativas. E outra coisa, isso aqui, ó, quando ele descompassa. Eu não gosto. Eu não tô vendo. Você não está vendo, José? Acho que sou o único no Skype. Não, tem mais alguém no Skype. Deixa eu compartilhar a tela. Tá vendo agora? José? Carregou. Beleza, ó. Obrigado, professor. Ok? Então, isso aqui que vai ser as provas de vocês. No meu caso, serão 10 questões, todas elas nesse formato daqui. Algumas questões podem sair daqui, tá? Algumas questões, assim, tem grande força de sair daqui. Deixa eu mostrar para o João lá que ele está curioso, ele quer saber o que vai ser essa prova e como que ele vai ter que fazer. Como que ele vai elaborar o 10 dele. Beleza? Então, ó, João. O senhor vai conseguir fazer uma revisão, professor? Eu vou. Cuidado, João, tem um tigre atrás de você. Corre, João. Pô, bonito esse gato aí, cara. Achou não? Pai, Oi?